dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês que estão me ouvindo hoje. Nós estamos estudando o livro de Gálatas e eu quero compartilhar com vocês, fazendo um resumo, né, do capítulo 3, onde Paulo ele fala de 5 argumentos para nós, todos eles demonstrando a suficiência da justificação em Cristo Jesus somente pela fé. Nós temos que crer. Como é que você aceitou Jesus? Pela fé. Como é você querer que o mundo foi feito se eu e você não estávamos presentes, né? Nós cremos pela fé. Nós cremos que somos salvos, que nós temos em Cristo Jesus salvação, que o Senhor Jesus preparou para você e para mim uma moradia nos céus, para quando nós partimos desse mundo. Amém? E Paulo fala que tudo pela fé, né? Ele fala de 5 argumentos aqui, todos eles demonstrando a suficiência da justificação somente pela fé. Então, o argumento dos próprios Gálatas, nós vamos ver aqui do versículo 3, no capítulo 3, do verso 1 ao 5. Eles se tornaram crentes quando se voltaram para o Evangelho, né? E eles se tornaram insensatos também ao se voltar contra o Evangelho. Isso está no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Eles se tornaram crentes ao voltar-se para o Evangelho, ao aceitar Jesus. E depois também descrentes, né? Insensatos, quando se voltaram contra o Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver aqui Paulo falando sobre os argumentos de Abraão, no capítulo 3, versos 6 ao 9, e no versículo 15 e 18, onde ele fala que Abraão ele foi salvo pela fé. Ele foi justificado pela fé. Você e eu, a nossa salvação, também justificado pela fé. Tanto a nossa salvação, tanto dos judeus quanto dos gentios, elas são justificadas pela fé. Quem salvou Abraão? Nós vamos ver aqui nesse capítulo 3, que foi Cristo que veio da linhagem de Abraão, né? E quando Abraão foi salvo, ele fala aqui para nós que a promessa foi dada a ele quando ainda 430 anos antes da lei ser apresentada. Pensam, irmãos, é muitos anos. E os argumentos da lei, ele fala sobre os argumentos da lei, né? O problema da lei. Os que estão debaixo da lei e não obedecem completamente, a lei permanecem sob, quer dizer, debaixo de maldição. E qual era e qual é ainda o propósito da lei? Ela ajuda a mostrar o nosso pecado, ela ajuda a preparar o caminho para o nosso Salvador. A lei serve como tutor e guia para nos conduzir a Cristo. Agora nós vemos o argumento que Paulo apresenta aqui, que eu falei para vocês, que são 5 argumentos da obra do Filho de Deus, a obra que Jesus fez. O que ele fez? Ele nos redimiu da maldição da lei. E como é que ele fez? Ele se tornou maldição por nós na cruz, irmãos. Está escrito isso, capítulo 3, versículo 13, que eu vou fazer questão de ler para vocês. Ele fala assim no versículo 3: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então nós vemos a obra redentora de Jesus aqui, né? Ele nos redimiu da maldição da lei
Ele se tornou maldição por nós naquela cruz, se fez maldito por nós, para que nós sejamos benditos. E por que ele fez essa obra? Para cumprir a promessa dada por Deus a Abraão. E nós vamos ver aqui também, que é o quinto argumento, da obra do Espírito de Deus. No verso 26 e no versículo 20, do verso 26 ao 29, que ele fala assim, que nós, como os filhos de Deus, né? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravos nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Amados, isso é demais. Os argumentos da obra do Espírito Santo de Deus, que Paulo fala aqui, que ele batiza judeus e gentios, né, arrependidos no corpo de Cristo. E por que ele faz isso? Ele assegura a todos a possibilidade de partilhar da promessa dada a Abraão. Esses dois versículos que eu li para vocês. Então, em nome de Jesus, quero fazer algumas observações aqui. O apóstolo Paulo se refere a Jesus Cristo como o descendente de Abraão, no versículo 16, que eu já li, mas eu vou repeti-lo aqui, vou ler de novo. Verso 16, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, né? Aí, então, dando a entender que se trata de um só, que é Jesus Cristo. Então, aqui, Paulo se refere a Jesus Cristo como o descendente de Abraão. Algumas versões dizem que é Cristo, é a semente de Abraão. É um sinônimo para a palavra descendente, né? E esse sinônimo significa que eu e você, nós também temos a semente. E nós podemos ter uma colheita muito grande, porque Jesus é a semente de tudo de bom que Deus deseja que nós tenhamos. Deus planta a semente, mas ela precisa ser cultivada, alimentada, regada, cuidada. E o solo onde ela está sendo plantada deve ser mantido arado e livre, né, de tudo quanto é ervas daninhas. É exatamente como na agricultura, irmãos. Façam uma comparação. O nosso coração e a nossa vida são esse solo. O coração das pessoas, a nossa vida, a vida das pessoas. Tudo que precisa ser mudado, removido em nós, não é feito de uma só vez. Existe um grande trabalho a ser feito, irmãos, e somente o Espírito Santo sabe o quando, o quanto e como fazer. E à medida que ele trata conosco, que o Espírito Santo trata com a sua vida, com a minha vida, sobre diversas questões, nós devemos nos submeter, nossas vontades, a Ele. O que quer dizer submeter as nossas vontades? Significa, irmão, submeter a nossa carne, a liderança do nosso espírito. E isso não é nada fácil, mas vale a pena. É difícil, irmãos, passar por mudanças, passar pelo processo para ter vitória. Mas também é muito difícil permanecer cativo. Eu acho que ainda é muito mais difícil, sabe? E submeter o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus é uma guerra que se trava dentro de nós. É uma guerra, irmãos. Uma guerra travada. Então, você e eu vamos nos manter firmes nas promessas de Deus. Vamos colocar a palavra de Deus em ação. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Você já foi discriminado alguma vez? Por alguma situação?
no trabalho, em casa, na igreja, em algum lugar? Não foi doloroso para você? Mas, irmãos, no corpo de Cristo não há discriminação. Nós fomos chamados para a unidade em Cristo Jesus. Está aqui em Gálatas, capítulo 3, que nós acabamos de ler, versículo 28. Então, na sua igreja, na minha igreja, seja lá em qual lugar, no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, que somos nós. Eu faço parte da igreja, você é parte da igreja. Sozinhos nós não somos a igreja, não formamos o corpo de Cristo. É no ajuntamento dos santos, na reunião, nos cultos, onde nós nos reunimos para adorar a Deus, ouvir a palavra. Então, é no corpo de Cristo. Então, no corpo de Cristo, não pode haver lugar para discriminação, porque nós somos chamados para a unidade em Cristo Jesus. E eu vou ler para reforçar esse versículo ao seu coração. Se porventura houver, ou você foi já discriminado, ore, coloca diante de Deus, porque a Bíblia diz assim, e se ele fala assim, olha, não há judeu, versículo 28 do capítulo 3, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. É lindo demais. Então você peça a Deus para que Ele revele a você qualquer preconceito que porventura exista no seu coração, na sua mente, a respeito de alguém, de uma situação na igreja, ou na sua família, ou na sua casa, não importa. Se arrependa, peça perdão a Ele, peça para que Ele te ajude a levar a unidade aonde houver divisão. Eu sempre digo, irmãos, vou repetir, nós temos que ser pontes de reconciliação e não de divisão. Em nome de Jesus, amém? E eu quero dizer para vocês que é pela fé que Deus está esperando você. É pela fé que Deus espera em você. Ele quer ver mudanças maravilhosas em nós, mas nós precisamos entregar nas mãos do Senhor inteiramente as nossas vidas, os nossos projetos a Ele. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Ao invés de você dizer, como você já disse ou diz ainda, nunca vou mudar. Ah, eu sou assim mesmo. Não, diga a Deus cada dia, irmãos. Senhor, eu me coloco na sua presença. Eu confio em Ti. Essa área da minha vida, Senhor, que tem sido uma guerra para mim, uma dificuldade em eu mesma me permitir, ou eu mesmo, né, me permitir que o Senhor faça algo, que o Senhor possa me dar graça para que eu melhore cada dia. Peço para Deus fortalecer a sua vida nas suas fraquezas e que Ele te ajude a vencer todos os maus hábitos da velha natureza. Irmãos, leva tempo. Mas nós aprendemos quando nós entregamos o nosso viver ao Senhor. Em nome de Jesus, confie em Deus. Se você tem dúvidas, comece a confiar em Deus e em você mesmo, para que você possa realizar tudo aquilo que você precisa na fé, na palavra de Deus. E esse exercício de fé, de perfeição, esse processo requer muita fé, requer paciência, requer tempo para você e para mim. Mas nós vamos, à medida que nós vamos caminhando, observando os ensinamentos da palavra de Deus, confiando em Deus, tudo no tempo dele vai acontecer. Nem sempre acontece quando você e eu achamos que deveria acontecer, amados. Mas não se esqueça, nós somos parceiros de Deus. E você e eu temos um papel a desempenhar nas nossas vidas. A sua parte e a minha é crer e obedecer a toda e qualquer instrução específica que Deus possa nos dar. E a parte de Deus, irmãos, a parte dele é operar a boa obra que ele já começou
e que Ele colocou dentro de você e de mim. Amém? Trazendo, sabe, de dentro para fora, onde tudo possa ser visto em nós. E até mesmo pessoas ao nosso derredor possam desfrutar, sabe, juntamente conosco. Então, quando você e eu, na presença de Deus, crendo, enfrentamos toda a verdade de quem somos, de quem éramos e de quem somos agora, e acreditamos em Deus e colocamos todas as nossas faltas, nossos pecados, nossas mazelas na presença de Deus com fé, para que Ele possa nos transformar. Nós vamos ver resultados maravilhosos. E guarda no teu coração, as coisas nem sempre vão acontecer quando eu e você achamos que elas deveriam acontecer, mas persevere, fique firme, agradeça ao Senhor Jesus por ter nos redimidos de toda a maldição da lei e da condenação da lei, se tornando maldição no meu lugar, no seu lugar, em nome de Jesus. Guarde essa palavra do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia.